Hoje iremos falar sobre matriz de responsabilidades. Essa matriz está disponível numa coleção de apostilas do Centro Paula Souza, que foi denominada Núcleo Base. Esse é o volume 3 dessa coleção. O nome é Planejamento e Desenvolvimento de TCC. É um PDF que será incluso também na equipe de vocês nos arquivos. Ela está disponível na página 91. Como é que funciona? Ela é uma espécie de cronograma, porém a principal informação dela é em que período se dará cada ação e quem é o responsável. Por isso o nome Matriz de Responsabilidades. Posteriormente vocês vão ter acesso ao vídeo sobre cronograma ou plano de ação. Na primeira coluna, você vai ter algumas ações, atividades. Aqui é o nome do projeto. Período em quinzena, você pode separar por dia, por hora, por quinzena, por semana. E aí você define. No caso aqui, primeira quinzena, primeiros 15 dias, segundos 15 dias, 45 dias, 60 dias. Até o final de 150 dias, ok? Quais as atividades propostas para o projeto de pesquisa sobre determinado tema? Colocar o tema do projeto aqui nesse quadrado. O período que vocês escolheram, se é diário, se é por hora, se é quinzenal, se é semanal, se é mensal. Por exemplo, o plano dos professores é feito por semana, como eu já apresentei lá no NSA. Você vê lá e você tem disponível semanalmente qual é a proposta de aula para cada turma. No caso de vocês, para o projeto integrador. E quem é o responsável, ok? O autor ele sugere algumas coisas que são necessárias para o projeto. E aí nós vamos enfatizar alguns pontos aqui. Por exemplo, ele diz que o primeiro passo para o projeto, uma vez já definido o tema, levantamento da literatura e fontes de pesquisa. Qual a literatura que você vai utilizar? Quais os jornais, as revistas, os livros, os sites, os artigos científicos? Qual é o material que você vai usar para leitura? E ele diz que a primeira quinzena já é o suficiente. Você teria 15 dias para verificar qual material que você vai usar. Ah, mas eu não posso olhar o tempo todo? A sugestão é que não se faça isso. Por quê? Se você faz isso, a tendência é você se encher de material, de vários artigos, várias fontes de pesquisa e não conseguir focar no seu objetivo. Por isso que é importante antes disso fazer o pré-projeto. Definir tema, objetivo, meta, tudo aquilo que a gente já viu, justificativa, etc. Então, segundo o autor, ele descreveu que uma quinzena, 15 dias é o suficiente. Ok? Quem vai ficar responsável por isso? O aluno A, o Alexandre. Quer dizer que só o Alexandre vai levantar a pesquisa? Só ele? Não, ele vai ser responsável pela cobrança, pela organização, pelo controle da entrega. O aluno A, Alexandre, ele é responsável por avisar o aluno B, Beatriz, o aluno C, Cláudio. Beatriz, está tudo ok? Precisa de ajuda? O que a gente precisa fazer? O que eu posso te ajudar? O Cláudio disse que pode te ajudar no levantamento de literatura. Ele informou que encontrou uns artigos bacanas. Ele pode entrar em contato com você? Ele disse que mandou mensagem e você não está respondendo. Algum problema? Ele é responsável por essa ação. Ok? Segunda ação que o autor sugere. Coleta de dados. Ir às empresas, verificar a ação na internet, ir à biblioteca, pegar livros físicos, jornais, revistas, coleções, etc. Ele sugere que se faça isso na segunda e na terceira quinzena. Ok? Você levanta quais livros são necessários e a partir da segunda quinzena todo mundo tem que começar a ler. Quem é o responsável? O Alexandre. Só o Alexandre vai ler os 5 livros, 14
uma tese de jornal, 80 artigos que ele achou na internet? Não. Ele vai distribuir e ele vai organizar isso para a Beatriz, para o Carlos, para o Cláudio, para quem seja. E aí tem um fato interessante aqui. O autor diz que a partir da segunda semana já é possível fazer a coleta de dados. E a reunião de alinhamento das ações pode ser feita na mesma semana, no mesmo período, na mesma quinzena. Ok? Então, algumas ações precisam que outras estejam prontas. Por exemplo, para o autor, para você começar a coleta de dados, você tem que ter separado quais seriam as literaturas que você vai atrás. Para você fazer coleta dos dados, a leitura, a cópia, a fotocópia, o arquivamento desse material da internet, você não precisa necessariamente ter feito a coleta de... uma coisa não depende diretamente da outra. Você pode fazer uma reunião e coletar dados ao mesmo tempo. Ou no mesmo período. Porém, qual que é a sugestão dele? Vocês vão observar. A reunião que está sob responsabilidade do aluno B, Beatriz. Ela vai se dar na segunda quinzena, na quarta quinzena, na sexta quinzena, na oitava quinzena. Ele sugere que a cada 2 períodos se faça uma reunião, para verificar como é que as coisas estão andando. Quem que é o responsável pela pauta da reunião, a criação da ata, a organização do plano de trabalho? O aluno B. Como é que vão ser esses tratamentos de dados? Ao mesmo tempo que você está coletando na terceira quinzena, você já começa a fazer o tratamento de dados. Eu vou separar, criar gráficos a partir dos dados coletados. Então já é possível você fazer tratamento, análise, combinação de dados, preenchimento de planilhas, a partir de uma quinzena que você coletou dados e houve a primeira reunião. E ele diz que esse tratamento de dados deve tomar a terceira, quarta e quinta quinzena do projeto. Aí ele sugere que após fazer esse tratamento de dados, fazer um relatório parcial. Pode ser para apresentação para o professor orientador, pode ser para o seu chefe, pode ser para o próprio grupo. Na sexta semana, esse relatório, sexto período, sexta quinzena, esse relatório deve ser entregue. Assim como uma análise de relatório e uma reunião com o professor. A gente elabora um relatório parcial e já está agendado uma reunião com o professor orientador. Está vendo que algumas coisas vão acontecer concomitantemente, no mesmo período, não necessariamente no mesmo dia, no mesmo horário. Mas reunião de alinhamento de ações. Segunda reunião. A elaboração do relatório parcial. Análise, reunião com o professor. E a revisão desses dados pode ser feita na mesma quinzena. Que aqui no caso, pelo projeto, a sexta quinzena. Quem que vai ficar responsável? Aluno B fica responsável por um. Aluno A fica responsável por outro. Aluno B fica responsável por um. Aluno B responsável por outro. Mas só os dois trabalham? Depende de como vocês se planejaram. Elaboração do relatório final. O item seguinte proposto pelo autor. Ele vai se dar após a reunião, a revisão desses dados e a discussão dos resultados. Por quê? O professor orientador já não te disse que algumas coisas devem ser suprimidas ou inseridas? A gente começa a fazer a revisão de dados, o que ele sugeriu que não deveria ter sido feito, ou que está sobrando, ou que deveria ser melhor avaliado. Você faz a inclusão e depois elabora um resultado final para entrega dele. Então você vai ter a quinzena número 8 e 9 para fazer isso. Ou seja, um mês para fazer isso. E na mesma nona quinzena,
já vamos criando a apresentação. PowerPoint, o Prezi, vídeos, áudios, podcast. Aí tem que ver qual é o projeto e que forma que foi combinada a apresentação. Isso tem que estar no escopo do projeto, que se dará na 9ª e na 10ª quinzena. E a apresentação para a banca avaliadora é o último período. Logo a seguir, vocês vão receber também um link para uma elaboração de cronograma. Então eu vou passar para vocês esse link a respeito da matriz de responsabilidades e depois explicar um Excel com cronograma ou plano de ação do projeto.